Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Júlio e no vídeo de hoje eu quero compartilhar mais impressões depois aí de alguns meses de uso desse aparelhinho aqui que saiu esse ano pela Poco, que é o Poco X3 GT. Um aparelho com boas especificações, mas que parece que não está desempenhando tão bem em vendas e pode ser porque tem um concorrente de peso dentro da própria Poco, que você já deve saber qual é, né? É o Poco X3 Pro. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui para eu falar como tem sido a minha interação com ele, pontos positivos, pontos negativos, será que mudou alguma coisa em relação às primeiras impressões? Bom, depois de quase 4 meses de uso, eu posso dizer que o aparelho ele está se comportando quase do mesmo jeito que eu peguei e fiz aqueles primeiros vídeos de unboxing e primeiras impressões em relação a desempenho, consumo de bateria, não mudou quase nada. Isso é um ponto positivo, depois de 4 meses de uso, né? Você já começa a ver e perceber algum tipo de desgaste que não aparecia antes. No meu caso, se você assistiu o vídeo de unboxing desse aparelho aqui, sabe que eu tô com um problema sério em relação ao sinal de dados, né, ao 4G com esse aparelho, que para mim é a minha grande reclamação. Pode ser que eu tenha sido sorteado aí de ter pego um aparelho com esse problema, já acionei há pouco, já fiz todos os tipos de configuração, de reset de configuração de sinal, de aparelho, enfim. Fiz de tudo para deixar o sinal um pouco melhor, porém continua sofrível. Eu fiz uma atualização recente, esse aparelho aqui já tem a versão aprimorada da MIUI 12.5 e depois disso melhorou um pouco essa questão da conexão. Mesmo assim está bem longe de ter o mesmo desempenho de outros aparelhos com o mesmo operador aqui dentro de casa e na rua também. Então por isso eu acabo utilizando esse aparelho aqui mais dentro de casa mesmo, ele não é meu aparelho principal, por conta justamente de ficar aí dependendo de uma conexão fraca aí na rua. Então eu deixo ele muito em casa, tenho utilizado mais para fazer gravação de vídeos, por exemplo, para o meu canal. A maioria dos vídeos recentes eu tenho utilizado esse aparelho aqui, então a câmera tem um bom desempenho, tem me agradado bastante. E também para jogos, eu jogo em casa, tenho usado só um pouco para jogar e também tem um ótimo desempenho de jogo, coloco os gráficos no talo, não tem apresentado muito problema de esquentar durante os jogos. E o desempenho de multitarefa também é bem tranquilo, ele é bem fluido, realmente o Dimensity aqui da MediaTek está fazendo um desempenho muito bacana. Bom, quem não sabe, o Poco X3 GT é um rebranding, que é quando uma marca pega um outro aparelho lançado por uma segunda ou terceira marca e renomeia para mudar o mercado. No caso aqui, o Poco X3 GT é um rebrand do Redmi Note 10 Pro 5G. Esse aparelho foi lançado só lá na China, pela Redmi, e a Poco, que faz parte ali do mesma empresa, né? Poco, Xiaomi, Redmi, a Poco pegou e fez o rebranding, ou seja, transformou esse Redmi Note 10 Pro 5G no Poco X3 GT para lançar no mercado internacional. Mas o aparelho é o mesmo, as mesmas configurações, com a mesma carcaça, tudo é igual. Aqui no caso, eu coloquei uma capinha diferenciada, porque quem viu meu vídeo sabe que eu não gostei do layout desse aparelho aqui, eu achei ele bem fraco, e realmente é, a parte de construção eu achei ela bem fraca. Essa capinha aqui me dá mais segurança, até mesmo na pegada, ficou bem melhor na mão do que usando nenhuma capa. Um outro fator que eu vejo que pesou bastante contra o X3 GT versus, por exemplo, o X3 Pro. Outro fator que eu acho que pesou contra o X3 GT foi a questão do processador. Ele utiliza um MediaTek Dimensity 1100, enquanto que no X3 Pro você encontra um Snapdragon 860. E já no mercado, né, já, principalmente para quem gosta de jogar, o Snapdragon é um processador que transmite mais segurança, ele tem um desempenho melhor em jogos, até porque os jogos acabam sendo mais otimizados para esse processador, e os MediaTeks têm uma fama aí de superaquecimento, então muita gente fica com o pé atrás. Como eu falei, em questão de desempenho, ele desempenhou muito bem. Esse processador aqui, ele é 3 anos mais novo do que o Snapdragon, então você vai ter um melhor aproveitamento de energia, né? Ele tem uma construção mais moderna.
Então, apesar dessa fama de superaquecimento, esse aparelho aqui, por exemplo, ele conta com uma tecnologia para esfriamento, né, que é mais moderna. Então, eu não senti muita diferença em relação a aquecimento na hora de jogar ou na hora de utilizar no dia a dia. Então, dá conta bem do recado. Com uma exceção, como eu falei, eu tenho utilizado esse aparelho muito para fazer a gravação de vídeos aqui para o meu canal. E em algumas situações, quando eu estou gravando em um dia muito quente, o lugar onde eu gravo ele fica um pouco mais abafado e aí ele não segurou. Tive algumas situações em que eu estava gravando o vídeo e ele fechou sozinho por superaquecimento. Então, para gravar vídeo, ele superaqueceu, ele fechou sozinho, desligou e eu só consegui utilizar depois que esfriou realmente para jogar. Mesmo jogando Genshin Impact, que é um jogo que exige bastante, ele aquece, obviamente, mas nada fora do comum e não tive nenhum problema assim de superaquecer e teve que fechar o aplicativo, coisa desse tipo. Está aquecendo mais do que quando eu comecei a utilizar o aparelho, mas mesmo assim ainda tá numa situação normal de aquecimento para quem costuma jogar no celular. Sobre os outros pontos do aparelho, né? Sobre a tela. Eu reclamei bastante quando eu fiz o vídeo de unboxing em relação à qualidade da tela. Essa aqui é uma tela IPS LCD com taxa de atualização de 120 Hz, o que é legal para jogar. Mas o que eu reclamei era a diferença da qualidade. Eu estava acostumado o meu celular, né, que tem uma tela POLED, e eu notei bastante diferença quando peguei essa aqui. Mas conforme você vai utilizando, você acaba se adaptando. E essa questão da tecnologia ser IPS acaba não fazendo tanta diferença. Cada uma tem as suas distinções, mas no geral a qualidade da tela é boa. O grande porém, que eu já relatei e que é o que mais se fala da tela desse aparelho aqui, é a questão do brilho. Realmente o brilho é muito fraco, você tem dificuldade de visualização num ambiente mais claro. Na luz do dia, por exemplo, contra o sol, mesmo com o brilho no máximo, e ele ainda tem uma opção de você adicionar brilho, né, quando você está diante de uma situação de ensolarado, e mesmo assim é muito ruim a visibilidade contra a luz do sol. Então o brilho é o ponto fraco master assim desse aparelho aqui. Você vai precisar utilizar sempre com o brilho no manual e quase sempre no máximo, porque a qualidade de brilho dela é bem fraca mesmo. O que acaba interferindo no seu consumo de bateria e até em vida útil, já que você vai ter que utilizar sempre no máximo do seu brilho aqui para ter uma boa visibilidade. E pensando também ainda em mercado, né? Por que que eu acho que foi um tiro no pé? Esse aparelho aqui, você encontra disponível no mercado com preços acima, por exemplo, do Poco X3 Pro e muito próximos do Samsung Galaxy S20 FE. E aí, quando você pega esses três aparelhos, esse aqui com certeza vai ficar como a terceira opção aí da galera. Por quê? No Samsung você vai ter outros recursos embutidos que esse aqui não tem. Você vai ter recursos mais premium. E o Poco X3 Pro, como eu falei, você vai ter algumas funções, ou o processador, por exemplo, que a galera tem preferência no lugar desse MediaTek aqui. De resto, em relação ao Poco X3 Pro, eles são bem aproximados. Mesma tela, áudio estéreo também, com a mesma tecnologia, enfim, são aparelhos bem próximos. Aqui a gente tem uma câmera de 64 megas versus 48 no X3 Pro, mas fazendo comparação da qualidade final, são bem próximos. Esse aqui leva, eu acho que uma pequena vantagem, mas o que não justifica. Esse aparelho aqui, ele não aceita cartão de memória, coisa que no X3 Pro você pode colocar cartão de memória, ou seja, pensando em ter por mais tempo esse aparelho, deve-se considerar a opção que vem com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, porque assim você pode ficar mais tempo aí tranquilo, sem se preocupar com o que você está guardando aqui dentro. E no Poco no X3 Pro você pode comprar a versão de 128 GB e adicionar um cartão ali para ter pouco mais de espaço para suas coisas. Então, esses fatores, na minha visão, com certeza contribuíram para que esse aparelho ficasse ali de canto,
não causasse tanta procura assim, porque a concorrência está alta, o preço dele aqui no Brasil não está muito convidativo, se você comparar aí com os principais adversários. A única grande vantagem, ou a única vantagem real que esse aparelho tem versus, por exemplo, o Samsung e o X3 Pro é o fato dele já ser 5G. Então, se você pensa em ter um aparelho aí para utilizar nessa nova rede, né, 5G, esse aqui você já vai ter ele embarcado, se bem que no mercado você já consegue encontrar aparelhos 5G com preço até menor que esse aqui e com desempenho muito próximo ou até superiores. Então, juntando tudo, fica difícil da gente considerar o X3 GT como uma opção de compra versus o que você tem disponível no mercado e pensando principalmente em relação a custo, né, o preço. Se baixar, se ficar num preço ali parecido com o que é o X3 Pro hoje, aí é uma boa opção de compra. Se você estava pensando no X3 Pro, aí eu consideraria você repensar e pegar o X3 GT, que você vai ter quase tudo que o Pro tem, com a adição do 5G. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar das minhas impressões desse aparelho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida sobre o X3 GT, deixa aí nos comentários que eu vou trazer para vocês a resposta sempre que eu souber. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.